No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes destaques. Portal e Twitter da CUT foram alvos de ataques criminosos de hackers no último fim de semana. 1º de maio, unificado das centrais sindicais do Anhangabaú em São Paulo este ano e ainda centrais propõem retomada da política de salário mínimo com reajuste real de 2,4%. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. No último fim de semana, no último sábado, dia 1º, a CUT foi alvo de ataques hacker criminosos que afetaram tanto o portal como o Twitter da central, mas logo foram neutralizados pela equipe da Secretaria Nacional de Comunicação da CUT, a SECOM. No domingo à noite, os criminosos voltaram a agir na rede social e, novamente, a SECOM neutralizou os ataques. O conteúdo postado, além de muitas ofensas e insultos ao presidente Lula e também ao ministro da Justiça, Flávio Dino, trouxe também mensagens de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A CUT já está tomando todas as providências cabíveis no caso. Acionada em caráter de urgência, a equipe que presta assessoria jurídica já está providenciando as denúncias aos canais competentes, como a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que vai poder periciar as redes e o portal para identificar os responsáveis. Os ataques foram da seguinte maneira: por volta das 21 horas do sábado, inúmeras postagens agressivas, desrespeitosas, com ofensas à honra e conteúdo homofóbico começaram a surgir no perfil do Twitter da CUT. A foto de perfil da CUT e a descrição foram alterados com a absurda e abominável informação de que a CUT teria se tornado bolsonarista. A velocidade das postagens indica a utilização de robôs para o ataque. Elas foram feitas à base de 1 por segundo. Toda a ação, até que fosse barrada, durou cerca de 20 minutos. No domingo, dia 2, a ação criminosa se repetiu, mas os hackers não conseguiram manter a invasão depois da ação da equipe da SECOM, que excluiu imediatamente o conteúdo e informou os internautas e seguidores que se tratava de uma ação criminosa promovida por bolsonaristas. Paralelamente, matérias de cunho irônico e ofensivo tanto a CUT quanto a Lula e Flávio Dino foram publicadas no portal da CUT, isso no sábado. A equipe da SECOM também bloqueou o acesso ao portal. O secretário de comunicação da CUT, o Admilson Medeiros, o Greg, afirma que, apesar de todos os procedimentos de segurança que o site mantém por hábito, a equipe está sempre atenta, né? A CUT está sempre atenta aos riscos, porque os hackers conseguiram, afinal, burlar o sistema. Mas como a equipe já está preparada, como o sistema de segurança já está preparado, a ação foi feita rápida para que fossem neutralizadas essas postagens, enfim, para que a ação do hacker fosse neutralizada. A gente vai ouvir o Greg falar sobre esse ataque no último fim de semana. André, a gente tem a certeza de que essas invasões, esses ataques aí de hackers ao nosso portal, ao nosso Twitter, ele se dá em função do que a gente vem produzindo de conteúdo para esclarecer a população das mentiras que são colocadas, das inverdades e mostrando conteúdo de qualidade, inclusive dando informações corretas de como a população chegar a ter acesso a seus direitos, né, quais são os seus deveres. Então, assim, não é à toa que a gente vem sofrendo esses ataques. A gente está tomando todas as medidas de segurança necessárias e vamos correr atrás para tentar identificar os responsáveis por isso, inclusive denunciando aí na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Só para fechar esse assunto, então, os ataques se dão em função da atuação da CUT em defesa da classe trabalhadora e do que a CUT produz de conteúdo para esclarecer a população sobre as mentiras ditas pela extrema-direita, as inverdades que eles propagam. Os comentários, inclusive, nessas postagens que foram feitas, foram de apoio à CUT, alertando, né, para as postagens que eram, obviamente, do hacker e declarando apoio, se mostrando atentos às postagens. Por exemplo, a gente teve os comentários, né, de seguinte cunha aqui: sinal que estão incomodando, né? Parabéns sempre à CUT.
Que mais? Teve um outro comentário aqui que diz que os nazis, aspas, né? Os nazis estão ensandecidos. Lula em 3 meses já fez mais pelo Brasil do que 8 anos, e outras postagens de apoio a Lula contra os ataques hackers. Em ação. Preparativos para o Dia do Trabalhador. O 1º de maio unificado das centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical, CSB, Nova Central e Pública vai ser no Vale do Anhangabaú, região central da cidade de São Paulo. A escolha do local carrega uma importante história, já que o Vale do Anhangabaú foi palco de protestos como o de 16 de abril de 1984, que reuniu 1,5 milhão de pessoas nas ruas, exigindo o fim do regime militar no Brasil e eleições diretas para presidente. O lançamento do principal evento do Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras já ocorreu, foi na segunda-feira, ontem, nas ruas da capital paulista. Teve ato, teve panfletagem no Largo da Concórdia e na Rua São Bento, também no centro da cidade de São Paulo, aliás, na Rua São Bento, em frente ao Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, o SP Bancários. Depois teve uma caminhada pela região central. Esse ano, o lema do 1º de maio é Emprego, Renda, Direitos e Democracia. As centrais sindicais vão levar às ruas 15 reivindicações que tratam desde a política de valorização do salário mínimo até a regulamentação do trabalho por aplicativos e a defesa de empresas públicas. O Douglas Izzo, que é presidente da CUT São Paulo, uma das organizadoras do 1º de maio, diz que as pautas vão de mudanças na legislação trabalhista até questões sociais e econômicas, e segue reforçando a luta pela democracia tão atacada no último período pelo governo anterior. Diz o Douglas Izzo, aspas, temos muito que avançar em nosso país, principalmente em relação aos direitos sociais e trabalhistas, que foram perversamente retirados da classe trabalhadora e de todo o povo brasileiro. As atividades vão começar então no dia 1º de maio no Vale do Anhangabaú, a partir das 10 horas da manhã. As centrais, inclusive, aguardam a confirmação da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além do ato nacional, claro, que vai ser na cidade de São Paulo, né? Claro, em nível nacional, várias manifestações unificadas estão também previstas em várias cidades do país. Notícias. Essa segunda-feira também a CUT e as demais centrais sindicais entregaram uma proposta de retomada da política de valorização do salário mínimo ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho. A apresentação foi feita em Brasília, no bojo do grupo de trabalho especialmente criado pelo governo Lula para encaminhar essa que é uma questão que é uma das principais reivindicações da CUT e de todo o movimento sindical. Sérgio Nobre, presidente da CUT, afirmou que foi um dia histórico para a classe trabalhadora, um marco da retomada do diálogo e protagonismo pelo qual sempre lutamos, em nome das centrais, obviamente, a que temos direito. Tanto Sérgio Nobre e os presidentes, quanto os presidentes e representantes das outras centrais sindicais, junto com o diretor técnico nacional do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, apresentaram então o documento que tem 16 páginas e foi elogiado por Luiz Marinho. Sérgio Nobre destacou como ponto fundamental para essa proposta a retomada do diálogo com o governo federal, algo que não existiu durante os mandatos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, causando um prejuízo gigantesco para toda a classe trabalhadora, porque arrochou o poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agora, a proposta, né? Todo mundo curioso para saber como é que é a proposta de valorização do salário mínimo. Ela é para um período de 30 anos. Segundo Fausto Augusto Júnior, diretor nacional do DIEESE, a ideia é que se retome essa política de valorização que já foi adotada no Brasil, que segue a inflação dos últimos 12 meses, mais o PIB dos 2 anos anteriores. Aí o Fausto explica, né, que a diferença é que o que está sendo proposto é o piso mínimo de aumento real de 2,4%, que é a média de crescimento do Brasil desde o início do Plano Real. Fausto Augusto Júnior diz ainda que é importante que, como no Banco Central, que tem uma meta de inflação, se estabeleça uma meta de crescimento do salário mínimo e também uma meta sobre o mínimo que o Brasil deveria crescer do ponto de vista geral ao longo dos 30 anos para valorizar o salário mínimo. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!